Você já se perguntou: esta é a voz de Deus ou são apenas meus pensamentos? Talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito agora. Você ora, você espera uma resposta, mas a dúvida corrói seu coração: será que isso é Deus falando comigo ou é só coisa da minha cabeça? Essa confusão é tão real que eu chamo de toque espiritual, em uma batalha silenciosa que rouba a sua paz, gera medo e pode até te paralisar. Você não está sozinho nessa luta. Muitos cristãos fiéis enfrentam esse mesmo turbilhão de pensamentos, tentando decifrar cada ideia, cada sensação, cada emoção, como se Deus fosse um sussurro que se perde no barulho da mente. Mas hoje eu quero te dizer algo libertador: Deus não é um pai de confusão. Ele deseja que você ouça a sua voz com clareza, mesmo em meio às vozes do medo, da ansiedade ou até das mentiras do inimigo. Neste vídeo, nós vamos abrir a Bíblia juntos para entender como diferenciar o que vem do Senhor daquilo que é só ruído interior. E quando você aprender isso, vai perceber que suas ovelhas, como disse Jesus, ouvem a minha voz. Prepare seu coração. Deus quer falar com você de um jeito que você nunca mais vai duvidar. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, mas o toque espiritual é mais comum do que parece. É como uma armadilha silenciosa que prende a mente do cristão em um ciclo de questionamentos intermináveis. Você ora, mas assim que um pensamento vem, você o disseca. Pergunta se é de Deus, se é só a sua vontade, ou até se é uma cilada do inimigo. E essa análise excessiva rouba sua energia, sua confiança e sua comunhão com Deus. É como tentar ouvir uma voz suave no meio de um campo de batalha, e cada pensamento vira suspeito, cada emoção é posta em julgamento. No fim, você se sente cansado, sobrecarregado e inseguro. A grande mentira por trás do toque espiritual é que Deus seria complicado demais de ouvir, como se fosse um pai confuso, jogando pistas cifradas. Mas a verdade é outra: Deus é um pai de clareza. A confusão constante não vem dele. O medo, a insegurança e o peso de tentar controlar cada pensamento não são frutos do Espírito. E é exatamente por isso que hoje você vai aprender a quebrar esse ciclo, para sair da prisão da dúvida e andar na confiança que só a voz de Deus traz. No meio de tanta confusão, existe uma promessa poderosa que precisa ficar gravada no seu coração: você pode reconhecer a voz de Deus. Isso não é um privilégio de poucos, é uma verdade para todos os que pertencem a Ele. Jesus mesmo disse em João 10 verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Perceba, Jesus não disse podem tentar ouvir ou, quem sabe ouvirão. Ele afirmou com certeza, e ouvem a minha voz. É isso que traz esperança: Deus fala de um jeito que seus filhos compreendem. Ele não é um pai que se esconde atrás de enigmas para confundir. A voz do Espírito Santo é real, viva, suave, mas inconfundível quando aprendemos a silenciar o ruído interno. Você não precisa ser um supercrente para discernir sua voz. Precisa, sim, de um coração disposto, aberto, que confie mais na fidelidade de Deus do que na própria capacidade de entender tudo. É nessa confiança que a paz nasce, em sabendo que Ele quer ser ouvido e reconhecido. Hoje, essa promessa se torna sua, e você vai aprender a ouvir e seguir a voz do bom pastor. Uma das maiores provas de que algo vem de Deus é a estabilidade e a coerência da sua voz. Deus não muda de ideia ao sabor do vento, não se contradiz, não age por impulso. Isaías 40 verso 8 diz: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isso significa que, enquanto o mundo muda, suas palavras continuam firmes como âncora para o nosso coração. Veja Moisés: Deus o chamou para libertar o povo de Israel. Mesmo quando Moisés duvidou, teve medo, tentou fugir da missão, Deus não retirou sua promessa. Ele reafirmou, pacientemente, o que já tinha dito. O mesmo aconteceu com Davi, Paulo, tantos outros, e homens imperfeitos, mas que ouviram uma voz firme e coerente. Nossos pensamentos, ao contrário, são voláteis. Em um dia queremos tudo, no outro desistimos. Emoções oscilam. Mas a voz de Deus corta esse caos interno. Se o que você está ouvindo hoje não combina com o que Deus já disse antes, cuidado.
O que vem dele carrega consistência. O que hoje é sim, amanhã não vira não. Por isso, confiar nessa estabilidade é essencial para não viver refém de cada sentimento que muda dentro de nós. Precisamos estar atentos, porque o inimigo conhece bem a estratégia de semear confusão. Desde o Éden, Satanás distorce o que Deus fala, torcendo a verdade para implantar dúvida e medo. Foi assim com Eva, e foi isso mesmo que Deus disse? Uma pergunta que colocou em xeque a clareza da voz de Deus. O diabo faz o mesmo hoje. Ele lança pensamentos que são espirituais, mas carregam urgência desesperada, peso, condenação ou insegurança. É como um empurrão que força você a decidir sem paz, sem confirmação, sem conselho. Lembre-se de como tentou Jesus no deserto, pressionou para que ele provasse algo fora do tempo certo, mas Jesus respondeu com firmeza: está escrito. Mateus 4. Essa é a chave, e a voz do inimigo sempre pressiona, apressa, traz confusão. A voz de Deus confirma, guia com paciência, não contradiz sua palavra. Se algo dentro de você soa alarmante demais, ansioso demais, pare e questione. O Espírito Santo não trabalha com chantagem emocional ou pânico. Ele é o consolador, não o acusador. Discernir esse truque é essencial para não ser enganado por pensamentos disfarçados de direção divina. A luz da palavra sempre expõe a mentira. Fique atento. Quando surge uma direção, uma ideia ou até um sinal no seu coração, a pergunta mais importante é: e isso se alinha com a palavra de Deus? Esse é o filtro mais seguro para qualquer voz. Não existe revelação que contradiga a Bíblia, em Deus não se contradiz. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Provérbios 3 versos 5 ao 6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confiar na palavra significa abrir mão de se basear apenas em emoções passageiras. Se o que você ouviu te leva a agir de forma contrária aos princípios de amor, verdade, integridade e santidade, descarte. Isso não vem de Deus. Às vezes, uma voz pode parecer boa, mas quando colocada sob a luz da Bíblia, mostra suas rachaduras. Por isso, teste tudo. Pergunte: e essa ideia me afasta de Deus ou me aproxima? Contraria um mandamento claro? Não aceite atalhos ou meias-verdades. Se estiver em dúvida, busque conselhos de pessoas maduras na fé e ore para que o Espírito Santo confirme. A palavra é a nossa âncora, e não negocie isso. Um dos sinais mais lindos de que é Deus falando é a paz que invade o coração, mesmo quando Ele nos desafia a sair da zona de conforto. O Salmo 23 revela isso com uma imagem tão clara: o Senhor é o meu pastor, guia-me mansamente a águas tranquilas. Note, Ele não nos arrasta para águas turbulentas de confusão. Ele nos guia com calma. A voz de Deus nunca vem carregada de caos interior. Sim, Ele pode nos corrigir, nos confrontar e nos chamar para decisões difíceis, mas mesmo assim, existe uma paz que confirma: e eu estou contigo. É diferente daquela pressa ansiosa que o inimigo sopra para nos fazer tropeçar. Enquanto o diabo pressiona com medo, Deus conduz com confiança. Se você sente um aperto, uma agitação que não te dá tempo para orar, refletir ou buscar conselho, respire fundo. Essa urgência não combina com o jeito do Espírito Santo. A voz do bom pastor nos chama para perto, nunca nos empurra para o abismo. Quando houver dúvida, busque esse sinal, a paz que excede todo entendimento. Ela é o sim silencioso de Deus no meio do barulho da vida. Agora que você entendeu que a voz de Deus é estável, coerente, alinhada à palavra e marcada pela paz, eu quero te convidar a dar um passo além e pratique isso todos os dias. Não guarde essa mensagem apenas como informação, transforme em oração, em hábito, em discernimento ativo. Ore antes de tomar decisões, mergulhe na palavra, busque confirmação no conselho de pessoas maduras na fé. Deus quer falar com você mais do que você quer ouvir. Se possível, tire um tempo hoje mesmo para ficar em silêncio na presença dele. Feche os olhos, entregue suas dúvidas e peça: Pai, ensina-me a reconhecer tua voz acima de todas as outras.
Ele prometeu que suas ovelhas o ouvem, e isso inclui você. E eu quero orar por você agora. Pai, obrigado porque tua voz é clara, firme e cheia de paz. Silencia em nós as vozes da confusão, do medo e das mentiras. Ensina-nos a discernir, a confiar na tua palavra e a caminhar em tua vontade. Dá-nos um coração sensível para te ouvir e coragem para obedecer. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva amém aqui nos comentários e inscreva-se no canal. Que a voz de Deus ecoe cada vez mais forte no seu coração.